proposta do Rússio é voltar às coisas mesmas. Voltar às coisas mesmas é a gente entender a essência dos fenômenos, mas a gente não ficar apenas na essência dos fenômenos, mas a gente ir além para compreender o significado desse fenômeno. Quando o cliente chega no consultório dizendo, por exemplo, que ele tem síndrome do pânico, nós, como psicólogos, sabemos qual é a essência da síndrome do pânico. Sabemos o que é uma síndrome, sabemos o que é um pânico, sabemos da ansiedade. Isso é a essência daquilo que está se mostrando, que faz com que a gente consiga se entender, que faz com que a gente consiga se comunicar nesse mundo compartilhável. Mas o fenomenólogo, ele não vai ficar somente na essência, naquilo que é universal. Nós vamos além. Isso é fazer fenomenologia, é ir além, é entender, por exemplo, qual é o significado dessa síndrome do pânico para esse cliente. E quando a gente fala de significado, então nós vamos entender um pouco mais a história de vida desse cliente. Nós vamos entender justamente a especificidade que faz então esse cliente ser quem ele é e estar vivendo a partir de determinados pânicos na vida dele. Então eu não termino o meu conhecimento como terapeuta na essência. Então, a partir daí, essa pessoa tem uma síndrome do pânico, eu já sei o que fazer, eu já sei o que isso significa, eu já sei a explicação disso, eu já tenho um diagnóstico, eu já tenho um prognóstico. Não. Um fenomenólogo, ele entende o que é uma síndrome do pânico pela essência, ou seja, por todos os estudos que já foram feitos até agora. Nós vamos ler a respeito da síndrome do pânico. Para quem não tiver conhecimento sobre uma determinada patologia, a pessoa vai ler para entender a essência daquela patologia, mas nós não pararemos aí. Nós iremos além, porque fazer fenomenologia, jogar um foco de luz, é voltar às coisas mesmas, entendendo a especificidade dessa pessoa que veio nos procurar, entendendo os significados e os sentidos que compõem a vida dessa pessoa. E com isso nós entramos num outro ponto bastante importante da fenomenologia, que é um pressuposto fundamental, que eu sempre digo que se a gente não entender isso, a gente não consegue fazer fenomenologia na clínica, que é justamente o pressuposto da intencionalidade. A intencionalidade nos diz que toda consciência é sempre consciência de alguma coisa. O princípio da intencionalidade nos diz que consciência é sempre consciência de alguma coisa. E através dessa relação entre consciência e objeto é que brotam os significados. Então, filosoficamente, quando a gente fala desse pressuposto tão importante, é simplesmente dizer que intencionalidade é dizer que toda consciência é consciência de. A nossa consciência, ela não é uma consciência vazia, ela sempre está direcionada para algum objeto, ela está sempre direcionada para alguma coisa. Então, filosoficamente, quando a gente fala em intencionalidade, é simplesmente dizer que a nossa consciência é sempre consciência de. E a partir desta relação é que vão brotando os significados. E é a partir desses significados que nós vamos dando sentido para a nossa vida. E é a partir desse sentido que a gente vai criando os rumos para a nossa vida.